Seja muito bem-vindo a essa série que vai te levar do zero até a entrega final da sua obra, passando por toda etapa de projeto e toda etapa de execução para que você entregue a sua obra com excelência para o seu cliente. Então, se você é arquiteto, designer de interiores ou engenheiro, fica aqui comigo porque hoje nós vamos falar de cronograma de obra, que é diferente de cronograma de projeto. Então, se você quiser bater esse papo comigo, fica aqui que depois da vinheta a gente começa. Vamos lá, pessoal, vamos começar esse papo aqui sobre cronograma de obra, que é bem diferente do que cronograma de projeto, por vários motivos que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá bom? Então, a gente já passou por duas etapas dentro do início da nossa obra, tá? A gente ainda está na fase de planejamento, mas a gente já passou pela quantificação de todos os serviços e todos os materiais da nossa obra e já passamos pelo planilhamento, orçamento e escolha dos fornecedores, tá? A partir do momento que eu escolhi os fornecedores, eu vou iniciar o meu cronograma. Então, lembra da receita do bolo que eu falei lá na quantificação? A receita do bolo quer dizer o quê? Eu precisava dos ingredientes primeiro para depois saber em que ordem eles entram dentro da panela. Então vamos lá, a gente quantificou, então a gente tinha os ingredientes ali. Aí a gente sabia onde a gente ia comprar esses ingredientes, ou seja, eu escolhi os meus fornecedores e trouxe eles para dentro no sentido de quem vai fazer a mão de obra, ou seja, quem vai fornecer os serviços e depois aonde a gente vai comprar os materiais baseado na concorrência que nós fizemos na etapa anterior. Agora a gente vai entrar no cronograma. Então eu estou com as minhas anotações aqui e eu vou passando para você de uma forma bem rápida e didática para você entender. O cronograma de obra ele é um pouquinho diferente do cronograma de projeto, porque na obra a gente tem uma complexidade muito maior e a tendência é que a nossa obra dure mais tempo do que o nosso projeto. Apesar de que eu penso que a parte de planejamento, ou seja, o projeto não deixa de ser um plano para a obra, um plano que vai ser executado na obra, e apesar de eu achar que o planejamento ele é muito mais importante, a gente tem que colocar muito mais energia nele, aqui no caso do cronograma a gente vai ter um cronograma mais complexo. É um cronograma que normalmente é mais longo, tem muito mais atividades, muito mais stakeholders, ou seja, as minhas variáveis em relação a tudo que vai acontecer na minha obra, elas são muito maiores porque tem muito mais coisa que eu controlo menos. Eu costumo dizer que a gente põe energia no que a gente controla e a gente tem que se precaver no sentido de nos controlar e controlar os nossos processos, muito mais quando a gente tem muitos agentes envolvidos que a gente não controla, que são todos os fornecedores. Você vai lá, você vai combinar prazos, você vai combinar padrões de qualidade em cima do que você vai receber deles, mas você não controla eles completamente. Então a gente tem que botar muita energia no planejamento e agora na fase de cronograma que a gente vai prever tudo isso, tá bom? Vamos lá, vamos entrar no cronograma propriamente dito para eu poder compartilhar com vocês tudo que a gente tem que fazer para construir esse cronograma e também vou falar um pouquinho sobre as tarefas da equipe que eu falei lá no vídeo sobre cronograma de projeto e eu vou te mostrar a diferença entre tarefas de equipe aqui, tarefas de equipe lá na fase de projeto. Certo? Primeira coisa que você vai fazer antes de você sentar na frente do seu software especial de cronograma e começar a escrevê-lo. A primeira coisa é consultar todos os fornecedores. Como é que você vai fazer o seu cronograma se você não conhece de forma detalhada quais são os prazos dos seus fornecedores? Você pode até listar, você pode até começar lá, não, eu quero ter uma ideia do que vai ser a minha obra, então eu vou listar todas as minhas atividades de obra. Legal, baseado no seu quantitativo, você já começou a mudar o seu mindset, você já começou a pensar na parte de obra, o que vem antes, o que vem depois, para não colocar a carroça na frente dos bois. Começo pela parte de movimentação de terra, faço as minhas escavações, vou fazer minha fundação, depois vou construir as minhas estruturas, aí de repente eu posso fazer simultaneamente as minhas alvenarias com a minha cobertura. Enfim, você vai poder sincronizar algumas atividades se as equipes forem diferentes, certo? Não dá para uma mesma pessoa fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas você já mudou o seu mindset, você já está mais preparado porque você passou pelas duas primeiras etapas, que foi a quantificação
e o orçamento, você tem tudo bem fresco na sua cabeça. Mas você vai ter que consultar os seus fornecedores. Olha, quando você fez o orçamento, muito provavelmente você foi lá e falou, olha, legal, seu preço está bacana, a qualidade do material ou do serviço que a gente quer contratar é equivalente ao que você nos fornece, mas qual que é o prazo? Qual que é a sua disponibilidade? Se for uma mão de obra, você consegue começar no mês que vem, que é onde a gente pretende começar? Como é que é o prazo de entrega do seu material? Se eu pedir o material, demora quanto tempo? Essas informações ali, na parte orçamentária e na parte de concorrência, você já coletou, porque ali você tem que saber, não adianta o seu fornecedor ter uma qualidade fenomenal no material dele, só que ele demorar muito para te entregar. Ou o cara ter, eu tenho a melhor mão de obra que tem, o preço está dentro do que nós planejamos e tal, mas eu só posso começar no que vem. Então assim, tudo isso também faz parte da seleção dos seus fornecedores. Porém, aqui é o momento de você começar a cravar prazos. Ele já foi contratado, você já fez esse filtro, você já fez essa peneira. Agora você vai falar assim, olha, lembra que nós conversamos aqui que a necessidade da obra é assim, assim, assado? Qual que é o seu prazo? Olha, do momento que eu te liberar, qual que é o seu prazo até você terminar a sua parte? Ele vai ter que te dar um prazo. Mas quando que você vai começar? Olha, ainda não sei te dizer exatamente quando eu vou começar, mas eu preciso do seu prazo, porque eu vou começar a juntar o seu prazo com os outros prazos, e aí a gente vai ter uma data de início para sua parte. Então tira o prazo dele. Esse é o primeiro item. Depois disso, você vai ter que verificar as necessidades especiais de cada fornecedor. Por exemplo, tem fornecedores que têm necessidade de medição. Se ele não tiver uma etapa da obra pronta para que ele tire uma medida, né, faça uma medição e comece a produzir a parte dele, ele não começa a contar o tempo dele. Então você vê que são dois prazos, né, dependendo do fornecedor. Por exemplo, mármores e granitos, a parte de pedras de qualquer construção. Pode ser um prédio, pode ser uma casa, pode ser de qualquer uso, você provavelmente vai ter mármores e granitos lá. O cara vai te falar na lata, ele vai falar assim, olha, meu prazo para produção é da medição tantos dias ou tantos meses, depende da quantidade. Só que eu preciso medir, e para eu medir tem que estar isso pronto. Então você já sabe qual é a demanda dele de necessidades de obra, você já sabe qual é o prazo a partir do momento que a medição dele é feita, ou se ele vai fazer algum desenho, alguma coisa para a produção dele, né, um desenho de produção, você tem que assinar esse desenho, aprovar o desenho. Você sabe que daquela aprovação começa a contar o prazo dele. E aí você vai trabalhar o seu cronograma meio que de trás para frente. Então eu preciso que esse cara entregue em tal data. Se ele demora 30 dias, eu vou puxar 30 dias aqui para a medição dele. Se a medição dele até aprovar demora 5 dias, eu vou puxar mais 5 dias para liberar ele para medir. Porque eu tenho que medir, tenho que fazer o desenho, tenho que aprovar, eu tenho que assinar, o cliente tem que assinar. Então, você já puxou 35 dias. Se você sabe que você precisa do cara naquela data específica, você vai puxar 35 dias para ele começar a trabalhar, ir lá no local e medir. Se ele não tem necessidade de medição, ótimo, você vai pegar aquele prazo de execução do trabalho dele, se é in loco, no local, se é produção para depois montagem, instalação, ele vai ter que te dar tudo. Olha, eu vou começar a produzir tal data, e aí eu vou terminar de produzir tal data, eu venho instalar, e aí meu tempo de produção é X e o meu tempo de instalação é Y. Então você tem um total do cara lá de produção e instalação. De repente o de produção você nem vai colocar no seu cronograma, mas você sabe que de instalação, assim que ele entrar na minha obra, ele vai demorar tanto tempo para poder instalar a parte dele, tá? Recapitulando, é o quê? Pegue os prazos de todos os fornecedores, dependendo da característica de cada um deles. Então você já consultou ele para pegar os prazos, você já consultou se ele tem necessidades especiais de medição, por exemplo, e aí você vai começar a checar a correlação entre as atividades. Porque é aqui que, se você errar essa correlação, ou seja, a ordem dos fatores, porque aqui a ordem dos fatores altera o produto, é onde você vai começar a ter problema. Se você erra um pouquinho essa correlação, se você muda a ordem lá no projeto, é tudo contornável, sabe? Não, você vai perder tempo, você vai ter prejuízo de qualquer maneira, mas ainda é contornável. Aqui não. Aqui, se você errar, você vai começar a ter problema de prazo, você vai começar a ter problema de custo, começar a ter problema de materiais que vão ter que ser comprados novamente, você vai começar a ter problema de aditivo de contrato de serviço, porque o cara foi contratado para fazer aquilo uma vez só, você vai ter que pedir para ele fazer de novo, ele vai te cobrar de novo. Então, a ordem dos fatores aqui ela é fundamental para que você não tenha prejuízo lá na frente. Se a gente planeja muito bem, a gente ainda tem uma parcela de risco de ter problemas na execução. Se a gente planejar melhor ainda aqui, ou seja, se a gente planejar ruim, se a gente errar no planejamento, a nossa chance de ter problemas lá na frente ela é enorme, tá bom? Então, falei de 3 coisas, vamos para o 4º passo agora. Você vai ter que checar as condições das limitações na execução, tá?
Então aqui as limitações elas são muito maiores. Por exemplo, se você estiver trabalhando num lugar que é um condomínio residencial, qual que é o horário de trabalho daquele condomínio? Se eu estou construindo um prédio na rua, tudo bem que eu tenho leis de silêncio e tudo mais, mas só as leis de silêncio já vão me dar um horário muito maior de ação do que dentro de um condomínio. Pode ser esse condomínio vertical, né, um prédio, ou pode ser um condomínio horizontal de casas. Você tem um horário para entrar e um horário para sair, prestação de serviço, né? Então, você tem que checar qual que é essa janela de trabalho que você vai ter por dia. Essa janela ela é de segunda a sexta, ela é de segunda a sábado. Se eu estiver trabalhando na rua, eu posso trabalhar de domingo, posso trabalhar até 10 horas da noite, se a lei do silêncio for a partir das 10 horas da noite. Então, eu tenho uma janela maior de trabalho. Essa janela vai ser determinante para o seu cronograma para que você consiga programar as atividades. Outra coisa importante, coisa que eu já me dei muito mal. Olha que detalhezinho besta. Uma vez eu fui fazer uma obra em um prédio que era um condomínio vertical, né, um apartamento que era na Rua da Feira. Tinha uma feira lá no apartamento. Ou seja, de terça-feira eu não conseguia nem entrar com nada, nem sair com nada. Principalmente na etapa de demolições, eu tive muito prejuízo. Por quê? Porque além disso, teve um agravante. E aí vai juntar com a primeira coisa que eu falei. Eu tinha um determinado horário para descer entulho. Ou seja, subir materiais eu podia subir a qualquer momento, contanto que eu não fosse na terça-feira, porque eu não conseguia acessar o prédio. Ele ficava acessível a partir das 2, 3 horas da tarde. 2, 3 horas da tarde já não vale a pena você fazer mais nada. Então eu tive que reservar terça-feira para serviços que não dependiam de material ou me antecipar na entrega daquele material que eu tinha que levar para as pessoas poderem trabalhar. Na parte de entulho, além de eu ter a terça-feira, eu tinha uma janela que eu não podia descer. Eu só podia descer entulho das 2 às 5 da tarde. Ou seja, eu só tinha 3 horas por dia para descer entulho. O que aconteceu? A minha etapa de demolições, ela demorou 50% a mais do que eu tinha previsto no meu cronograma. Por quê? Porque eu não fui lá checar essa informação. Correria, não, temos que fazer o cronograma, tem que começar a obra porque o cliente está pressionando, o arquiteto está pressionando e tal, vamos fazer. Cheguei lá, eu previ 2 semanas de demolição, durou 3. Só essa semana me deu um prejuízo que eu demorei 1 mês para recuperar. Então assim, vai vendo como as coisas são. Um detalhezinho besta de uma feira, mais um horáriozinho de descida de entulho, eu me estrepei bastante, tive que rebolar, tive que trabalhar em dobro depois. Então, detalhes importantes que vão ser cruciais para o seu bom planejamento. Aí você pode perguntar para mim assim, mas eu nem sei quem vai ser contratado, Fernando. Porque assim, a gente fez a concorrência, a gente já selecionou os fornecedores, só que a gente não contratou de fato. Ou tem coisas aqui que eu estou entre 2 fornecedores, eu tenho que adiantar meu cronograma porque eu estou com um prazo muito curto para o meu planejamento. Como é que eu faço se eu não sei? Se você não contratou ainda, você tem 2 maneiras de suprir essa necessidade. Uma delas é a experiência. Então, se você tem experiência, você vai lá atrás e vai começar a pensar, bom, na última vez que eu fiz uma obra dessa, mais ou menos parecida, essa etapa durou mais ou menos tanto tempo. Essa instalação demorou mais ou menos tanto tempo. E você vai começar a jogar essas estimativas com 20% de folga. E aí é que vem a minha dica. Se você der 20%, às vezes até 30% de folga, se o espaço for muito curto de tempo, se é uma instalação de 1 semana, 30%. Se é uma instalação de 15 dias para cima, 20%. Se é uma instalação de mais de 1 mês, aí você põe 10% de folga. Então trabalha com essas porcentagens de lastro. Por quê? Porque você não sabe, você está estimando. Então quando você estima, é melhor você estimar para mais e entregar antes do que estimar para menos e entregar atrasado. Então, essa é uma maneira. A outra maneira, não, mas Fernando, eu não tenho essa experiência. Eu não estou acostumado, é a minha primeira obra, minha segunda obra, minha terceira obra, ainda não tenho esses dados, não consigo dizer. Liga para um fornecedor. Pega alguém que você conhece, se você não conhece, liga para uma das pessoas, talvez aqui tenha mais tendência a fechar. Liga lá e fala assim, olha, fulano de tal, é o seguinte, eu estou aqui fazendo o meu cronograma e você provavelmente vai ser a pessoa selecionada, porque nós já fizemos uma concorrência, tá tudo tendendo para você ser a pessoa selecionada, então eu queria saber, qual que é o seu prazo? Você consegue me passar já? Porque se você me passar já, eu já coloco no cronograma e até chego pro meu cliente e falo assim, olha, esse cara aqui eu já tenho até o prazo dele. Isso vai favorecer o fechamento com você. E aí você vai coletar essas informações, mesmo sem ter os fornecedores e mesmo sem ter experiência. Então essa eu acho que é uma das partes mais valiosas aí para que você consiga construir o seu cronograma de uma forma assertiva, tá?
Por fim, gente, lembra que eu falei que eu ia falar sobre as tarefas da equipe? Aqui, diferente lá da parte de projeto, onde você separa, né? Faz um cronograma macro no gráfico de Gantt, e aqui você faz um cronograma, você pega uma ferramenta Kanban, uma ferramenta de organização de tarefas e faz um planejamento mais micro. Aqui você não tem essa necessidade de você fazer um planejamento mais micro. Eu não vejo essa necessidade. Se você trabalha com obras muito complexas e você vê uma necessidade de, não, agora eu tenho que pegar cada atividade dessa e destrinchar em várias outras atividades, você pode fazer isso usando o mesmo sistema, fica a seu critério. Eu não vejo necessidade, por quê? Porque quando você está falando de execução de obra, basicamente você deve ter você gerenciando aquele processo e uma equipe pequena de uma, no máximo 2 pessoas te auxiliando. Tem o meu mestre de obras que fica lá, eu tenho alguém da segurança do trabalho que me auxilia, eu tenho alguém que me auxilia na parte de segurança do trabalho, eu tenho alguém dentro do escritório, porque quem fica na obra sou eu, então eu fico trocando informações, essa pessoa me ajuda a controlar tudo. Eu não vejo uma necessidade tão grande de você ter ali na minúcia, tarefa por tarefa, dessas pessoas para você tocar um processo de gerenciamento de obras, tá? Cuidado para não burocratizar demais o seu processo e acabar abandonando ele no meio do caminho. Por quê? Porque ele está muito difícil de mexer, porque ele está te dando mais trabalho do que você tocar a obra propriamente dita. A parte de tarefas fica assim, essa é a grande diferença entre as tarefas aqui na etapa de execução de obra e a etapa de projeto. E aonde que tudo isso que eu falei para vocês agora te coloca? Te coloca no final do planejamento. Então aqui nós fechamos a nossa etapa de planejamento e nós vamos colocar o pé no barro. Nós vamos começar essa obra bem estruturados, com todos os orçamentos feitos baseados nos quantitativos, com os fornecedores escolhidos ou pelo menos selecionados ali entre 2 nesse quesito aqui, entre 2 naquele material, entre 2 naquele serviço. Mas você já tem um mapa, você já tem um guia ali com os fornecedores e com a parte de tempo, o que vem antes do que, quando que isso vai acontecer e quando que você vai entregar a sua obra. Ou seja, você está com um pacote de planejamento muito bem feito e você tem condições de colocar o pé no barro e começar essa obra, certo? Eu sou o Fernando Prieto e eu estou aqui para te transformar no melhor gestor do seu mercado. Se você gostou desse conteúdo, coloque aqui embaixo seus comentários, suas dúvidas, seu like. Isso vai me ajudar a entender se o que eu estou fazendo aqui faz sentido para você. E aqui embaixo na descrição desse vídeo também tem todas as minhas redes sociais. Nelas você vai encontrar outros conteúdos em outros formatos e você fica à vontade para poder clicar e se inscrever nelas também. Eu quero destacar uma delas, que é o Telegram. O Telegram é uma espécie de WhatsApp, eu tenho um canal lá. Nesse canal eu consigo transmitir para vocês vídeos, áudios, conteúdos de insights do meu dia a dia e a gente fica com uma conexão muito mais próxima. Então clica lá e se inscreve no Telegram. Do mais, gente, vamos em frente e para cima, sempre!